Pronto? Dando continuidade, vamos falar das regras de uso da vírgula diante do i. Conjunção i. Ó, como eu já expliquei, diante do mesmo sujeito, sujeito é agente. Diante do mesmo agente, na oração, não coloca vírgula no i. Diante de sujeitos diferentes, vocês vão colocar vírgula no i. Entendeu? Ó, muitas escolas contam com uma metodologia arcaica e focam nos exames. Por que eu não posso colocar uma vírgula aí antes de arcaica? Porque as ações aí só é para um agente, só escola. Entendeu? Agora, se eu dissesse, muitas escolas contam com uma metodologia arcaica e o Ministério da Educação, aí eu colocasse votação, aí teria, né? Mas quando eu falar só de um agente, aí não tem. Aí, ó, no caso 6, o sujeito é diferente. Então, vai ter a vírgula antes do i, viu? Por exemplo, o MEC não introduz disciplinas voltadas à educação ambiental, vírgula. E as escolas continuam negligentes para com o meio ambiente. Então, aí tem dois agentes, o MEC e as escolas. Então, eu tenho que separar, porque são dois sujeitos e duas ações diferentes. Então, aí tem vírgula, entendeu? Entenderam com o i? Então, vocês vão usar vírgula quando o i for precedido de sujeito diferente. Quando for o mesmo, sujeito é o agente. Tá bom? Caso 7. Em orações de sentido oposto ou contrário, usa a vírgula. Por exemplo, as escolas não focam em matérias voltadas ao desenvolvimento pessoal, e sim em uma metodologia ultrapassada. Então, aqui é o oposto. Como não era as escolas voltar para o material voltado para o desenvolvimento pessoal, né? Algo que beneficie, não algo que seja o contrário. Dica, quando tiver e sim ou e não, né? Aí você vai usar a vírgula na palavra que vier antes, ou e sim. Antes de ir, não e sim, colocar a vírgula na palavra que vem antes, entendeu? Ou então aqui, as escolas não focam em matérias voltadas ao desenvolvimento pessoal, vírgula, o e sim aqui, ó. E sim em uma metodologia ultrapassada. Então, tem vírgula depois, antes do e sim. Outra regra, a 8. Usa-se a vírgula de antes do que explicativo. Por exemplo, gente, eu não sei se vocês já devem ter estudado, não sei se vocês lembram, a oração adjetiva, restritiva e explicativa, que até o aluno sempre acha fácil. Ah, professor, é fácil. Na explicativa tem uma vírgula, na restritiva não tem. É porque, assim, aquela vírgula deixa o termo explicativo. Quando não tem a vírgula, aí não fica explicativo, aí fica assim de uma forma geral. Por exemplo, os professores que são importantes para a formação do cidadão, pode notar que tem duas vírgulas, né? Depois do primeiro agente, sujeito, e depois da explicação dele. Precisam trabalhar a criticidade dos alunos. Então, a gente aqui está explicando quem é que precisa trabalhar a criticidade dos alunos. Só os professores que são importantes para a formação do cidadão. Então, essa vírgula aí, ela deixou o termo explicado que só precisa trabalhar a criticidade dos alunos, os professores, que são importantes para a formação do cidadão. A vírgula explica isso, entendeu? Agora, vamos ver com o restritivo. O restritivo não precisa colocar a vírgula, porque se refere de uma forma geral. Pode passar.
Ó, aqui, ó, os professores que trabalham a criticidade dos alunos precisam ser referenciados. Então, por que não tem vírgula aqui? Porque são agora os professores de uma forma geral, entendeu? Então, a diferença é essa. Quando eu coloco a vírgula, né, fica explicativo, delimitado só para aquele campo. Né? Naquela só era importante os professores que trabalhavam a criticidade dos alunos. Gente, o caso 10, bem importante. Que eu lembro, eu não deixei nenhuma regra da redação que falta de vírgula. A apostila está bem completa. 10 regras aí que vocês, as mais importantes que vocês têm que saber para usar na redação. Não usar vírgula após conjunções explicativas. Por quê? Porque tem que usar antes. Eu posso usar depois do portanto, depois do logo, depois do entretanto? Sim, porque são outro tipo. São conclusivos e adversativos. Mas nos explicativos, vocês vão usar na palavra que tem antes, bem antes. Por exemplo, o governo não cria campanhas, vírgula, visto que não tem preocupação com a pobreza. Então, a vírgula é antes do conectivo explicativo. Quais são eles? Visto que, dado que, pois, porque, uma vez que, haja vista que, eu só vou usar antes, viu? Não os depois está errado. O problema continua a afligir o Brasil, vírgula, uma vez que não há medidas concretas para resolver. Então, é explicativo? Sim, uso antes. O problema continua a afligir o Brasil, vírgula, porque é irmão, é da família. Uma vez que, visto que, não há medidas concretas para resolvê-lo. Então, todas as vezes que fizer uso dos elementos coesivos, já que, visto que, haja vista, pois e afins, coloque vírgula antes. Aí tem mais exemplos. Pode passar os outros. No entanto, é evidente o rompimento desse contrato, quanto nos cinemas brasileiros, vírgula, visto que, indica a causa, né? A explicação, existe uma concentração desses espaços nas áreas de maiores rendas. Então, vocês podem notar a vírgulazinha aí depois de brasileiros, antes do visto que. Pode passar. Outro exemplo. Sob essa ótica, pode-se afirmar que a maioria das instituições de ensino brasileiros, vírgula, antes do explicativo. Uma vez que, visto que, dado que, haja vista que, são conteudistas, não contribuem no combate ao estigma relacionado às doenças mentais. Outro exemplo. Assim, parcela dessas vítimas vive à margem da sociedade, vírgula. Aí o conectivo, pois, que é explicativo antes do verbo. Não existem políticas públicas eficazes para resolvê-lo. E eu coloquei o ABC quase todo, né? O exercício agora, e é vocês que vão, né, me responder. Coloquei o alfabeto aí quase todo, com as regras. Tem regras que são repetidas, gente. Então, quem quiser ir consultando a apostila para resolver, pode, viu? Vamos lá. Bora lá, peraí. Use a vírgula quando necessário. Letra A. Portanto, é necessária a tomada... Eita, eu repeti a tomada duas vezes. Ó, viu, gente? A duplicação de elementos sintáticos. Até para quem já tem um pouco de habilidade é difícil. Na hora de escrever, né? Esse a tomada morre. Ó, portanto, é necessária a tomada de medidas. Tem vírgula aí ou não? Depois do portanto, muito bem. Muito bem. É lá na... Ó, portanto, é dever do Estado criar medidas para amenizar esse revés. Tem lá na apostila, que é para usar, né, depois dos conectivos conclusivos.
Então, vocês podem anotar assim, vírgula após... Tiago, dá para colocar só assim, conectivo conclusivo. Está em Word ou não? Vírgula após conectivo conclusivo. A resposta, que até que quem for faltar aula para assistir a aula online, aí vê a resposta, porque senão tem muitos que nem respondem. Deixa aí em branco e fica sem saber. Vírgula após conectivo conclusivo, que é o portanto. Ou então, se tu quiser colocar a vírgula de vermelho também, aí depois do portanto também dá certo. Pior que a vírgula tão, né? Um errinho que lhe ferra e tão curtinho, né? A gente mal enxerga ela aí. Eita, assim demora. Acho que assim demora demais. Pronto. Vírgula após o conectivo conclusivo. Aí, na linha. Ou então, se tu quiser. Vírgula após conectivo conclusivo. Aí, gente, enquanto o Tiago digita, vão analisando já é conectivo conclusivo, que é o portanto. Enquanto o Tiago escreve aí, vocês já vão respondendo para ser rápido o resto, tá bom? Pronto, tá bom. Letra B, adorei essa frase. Oh, na obra cinematográfica Redação na Prática, são retratadas histórias de sucesso dos alunos do curso. E aí, tem vírgula onde? Uhum, sim. Coloca aí, Tiago, a vírgula logo após prática, que é o nome da obra, né? Gente, alguém lembra dessa regra aí? Que regra é essa? Colocou? Depois de prática. Redação na prática. É, vírgula. Aí alguém lembra essa regra? Por que que tem vírgula aí depois de prática? Não lembro o nome. Ninguém lembra o nome? Tem na apostila. Imprimam, gente, essa apostila. Adjunto adverbial longo, gente, ó. Na obra cinematográfica Redação na Prática. Ainda é maior do que o da apostila, entendeu? É longo. Coloca só assim, na B, Tiago. Adjunto adverbial longo. Adjunto adverbial longo. Uhum. Pronto. Letra C, gente. Outro sim. Os preços abusivos dos ingressos funciona como elemento propulsor do revés. Onde é a vírgula? Aham, depois de outro sim. Sim. Aí vocês lembram da regra? Vai repetir regra aí. É a mesma regra da A. Se quiser, Tiago, só copiar e colar, ó, é a mesma regra, porque outro sim. Ah, não, só que outro sim é conectivo de soma e adição. Não, coloca assim, vírgula após conectivo. Os aditivos tem depois. Vírgula após conectivo, que é o aditivo. Vamos respondendo, gente, o exercício no caderno, na apostila, para quando vocês imprimirem.
Vírgula pós-conectivo, aditivo. Pronto. Letra D, gente. E a D, ó. O governo, como instituição máxima no cumprimento dos decretos, deve criar leis mais rígidas para combater a automedicação no Brasil. Onde é que tem vírgula? Depois de... depois de governo, né? Ó, o governo... Cadê? O governo, vírgula. E depois de decretos, entendeu? Coloca aí, Tiago, a vírgula depois de governo e depois de decretos. E essa regra, ela está lá no início da apostila. Vocês lembram? Ela está na página 2. Vírgula aí, vírgula... Ó, gente, é aquela regra. Isolar o aposto. O governo é o agente. Isolar o aposto, pode anotar aí, muito bem. O aposto aí, quem é? A função do governo. O governo, como instituição máxima. Pode colocar. Isolar o aposto. Só a resposta, só isso. Que é lá na conclusão, quando a gente coloca o agente e o detalhamento. Pronto, aí é o detalhamento. Né? Que vocês dizem a função e já detalham o agente. E essa, gente, ó, no cenário vigente atual, a violência contra a mulher representa um obstáculo de grandes proporções. Onde é que tem vírgula? Depois de atual, qual é a regra? Adjunto, adverbial longo. Ó, é a mesma da letra B, a resposta, Tiago. Se quiser copiar e colar, não sei qual é o mais rápido, é a mesma resposta. Pronto, vamos para a letra F. F. O filósofo grego Platão idealiza uma cidade livre de desordens, no qual o povo trabalha em conjunto para superar todos os impasses. Entretanto, na modernidade brasileira, o assédio moral no trabalho enfrenta grandes desafios em seu combate. Onde é que eu coloco as vírgulas aí? Depois de... depois de entretanto, e tem mais outro. Tem mais outra vírgula aí. Não. Aí não. Assim, depois de brasileiro. Bota aí depois de brasileira. Ó, na odiernidade brasileira, é um adjunto adverbial de 3 palavras. É facultativo, porque a Sebrae entende que não é longo, de 3 e 2 palavras. Mas vamos colocar, né? Então, qual é a regra aí? Vírgula após conectivo, né? Adversativo. Aí tem 2 regras, gente. Vírgula após conectivo e o adjunto adverbial, de 3 palavras. Só que é facultativo. Pronto. Adjunto adverbial de 3 palavras, né? Que é na odiernidade brasileira. Indica lugar. Pronto. Vamos para G. Antes de tudo,
É preciso discorrer sobre a falta de investimento. É aquela regra lá. É preciso discorrer sobre a falta de investimento. Tinha vírgula se fosse assim, gente? É preciso discorrer sobre a falta de investimento antes de tudo. Sim, a vírgula é depois de tudo. Mas vocês... não teria, não teria. Aí vocês lembram qual é essa regra aí? Vocês têm que aprender isso, gente. Bota a vírgula aí depois de tudo, Tiago. Depois de tudo, pode colocar. Ó, gente, o adjunto adverbial está deslocado, né? Ele está deslocado da ordem direta. Se fosse lá, não tinha. Ó, é preciso discorrer sobre a falta de investimento antes de tudo. Mas se você deslocar ele do lugar, tem vírgula. Então, colocar aí adjunto adverbial deslocado. Ou então, na ordem direta. Na ordem direta, né? Que é deslocado. Deslocado. Pronto. Vamos para a letra H. Agora é com a regra do I agora. O Ministério do Trabalho, que é o quê? O agente, né? Ação. Assegura os direitos dos trabalhadores. Ação para o Ministério do Trabalho. E o governo, agente 2 ou sujeito 2. Continua negligente com a população. Pronto. Onde é que tem vírgula aqui? Antes do... tem. Bota lá a vírgula depois de trabalhadores, antes do E. Agora vocês vão me dizer por que tem. Por que é que tem? Tem, tá certo, mas por quê? São sujeitos diferentes ou são o mesmo sujeito? É agente, a mesma coisa, gente. Pronto, pode colocar. São agentes ou sujeitos diferentes. Muito bem. São agentes ou sujeitos diferentes. Pode colocar, são agentes ou sujeitos diferentes. Não é porque tem o Ministério do Trabalho e tem o governo. Se não fosse esse governo aí, não tinha vírgula, não. Se essa ação fosse só para o Ministério do Trabalho. Agora é a mesma coisa, é com o I. Ó, o Ministério da Cidadania é o agente 1, né? Vamos ver se tem mais. Elabora uma matriz de investimento voltada à difusão de salas de exibição. Olha o I aqui, ó. E proporciona infraestrutura adequada para realizar as atividades relacionadas ao cinema. Tem vírgula aí antes do I? Não tem. Por quê? Muito bem, vocês entenderam direitinho. São o mesmo sujeito, gente, o mesmo agente. Viu? Bota assim, Tiago, ação para o mesmo agente, não, né? É ação para o mesmo agente. Ação para o mesmo agente. Tudo isso é para o Ministério da Cidadania. Então, elaborar, proporcionar, é tudo para o Ministério da Cidadania, não tem outro. Ação para o mesmo agente. Não há vírgula, sem vírgula, gente. Pronto. Agora vamos para a letra J. Estamos chegando no fim do alfabeto. As escolas não fornecem uma metodologia atualizada, e sim um ensino tradicional. Tem a vírgula aí aonde? Ou não tem? Antes do e sim, muito bem, tem. Depois de atualizada, antes do e sim, pode colocar, Tiago, logo após o termo atualizada.
E a regra, gente, é a regra 7 da apostila. Orações de sentido oposto. E tem e sim ou e não. Aí tem e sim. Oração de sentido oposto. Porque o comum era a escola proporcionar um ensino contextualizado, não tradicional. Oração de sentido oposto. Pronto, vamos para a letra K. O Brasil é um país com muitas riquezas, como o folclore, a culinária, as danças e os sotaques. E aí, onde é que tem vírgula aí? Uhum, tem. Depois de riqueza, aí depois de que mais? Essa regra aí, folclore, que mais? Ela tá depois, ela tá no início da apostila, essa regra aqui. Folclore, que mais? A culinária tem também. Danças também, muito bem. Pode ir colocando, Tiago. Depois de folclore, a culinária. Gente, tem vírgula depois de danças? Não, tem não, muito bem. Não, dança não tem não, modo I. Pronto. Gente, qual é a regra que explica essa parte aí? Muito bem, separar elementos. É, pronto, bota aí, Tiago. Separar elementos da mesma função sintática. Ó, na apostila a gente tem a superlotação intensa, desumana. Aí a gente está descrevendo os elementos que faz parte, né, da cultura. Coloca aí. Enumeração de elementos da mesma função sintática, ou então elementos da mesma função sintática. De elementos da mesma função sintática. Separar elementos da mesma função sintática. Agora vamos para a letra L. Para que todos compreendam a complexidade do problema, as autoridades governamentais precisam dialogar com o povo. Gente, se fosse assim, tinha vírgula. As autoridades governamentais precisam dialogar com o povo. Depois de problema, certo. Mas se fosse assim, tinha vírgula. As autoridades governamentais precisam dialogar com o povo para que todos compreendam a complexidade do problema. Teria vírgula? Não teria, muito bem. Então, qual foi a explicação para isso? Tem na apostila. É o deslocamento da oração, gente. Oração intercalada, né? Oração intercalada, deslocada da ordem direta. Coloca assim, oração intercalada. E tem a vírgula depois de problema mesmo. Intercalada, deslocada da ordem direta. Deslocada da ordem direta.
Oração, coloca aí. Oração intercalada, deslocada da ordem direta. Por que ela está deslocada? Que eu poderia muito bem trazer o resto para o começo e não perderia o sentido. Ó, vocês podem... Oração intercalada, deslocada da ordem direta. Deslocada da ordem direta. Tem sim. Muito bem colocado. Aqui está na voz passiva, né? É como se o sujeito estivesse sofrendo a ação. Aí, se fosse no início, ficaria voz ativa, né? Muito bem. Oração intercalada. Tinha não. Se fosse ativa, não teria não, ok? Ia ficar assim, ó. As autoridades governamentais precisam dialogar com o povo para que todos compreendam a complexidade do problema. Não tinha vírgula, muito bem. Pronto, agora vamos para a letra M. A M é fácil. Portanto, é preciso ressaltar a importância da família na formação do indivíduo. Tem vírgula depois de quê? Muito bem, vírgula depois do portanto. E é aquela mesma regra, gente, da letra A, Tiago, a mesma regra da questão 1. Vírgula após conectivo conclusivo. Pode até copiar e colar. Porque vocês estão esquecendo muito, gente. Coloca o portanto logo dessa forma. Tá ficando quase tudo sem vírgula. Pronto. Vamos para N. As escolas, vírgula, precisam realizar aulas interativas. Tá errada. Tem, gente, essa vírgula aí, depois de as escolas, que eu botei aí. Né? Então, por que vocês me disseram que essa vírgula aí está errada? Qual é a explicação para a vírgula depois de as escolas? Quem precisa realizar aulas interativas? As escolas. As escolas é o agente. Oi. As escolas é o agente ou o sujeito. Precisam é a ação, né, ou predicado. O que é que a regra diz? O que é que a regra diz? Quando não, é a terceira folha, quando não usar a vírgula entre sujeito e predicado, entre agente e ação. Como é na redação, nós vamos colocar assim, ó. Bota assim, Tiago. Não utiliza a vírgula entre agente e ação. Ou então, não use a vírgula entre agente e ação. Quem é agente? As escolas. Quem é a ação? O verbo aí. Precisa realizar aulas interativas. Jamais coloquem. Teve uma redação que colocou. Se eu não tiver entregue ainda, eu vou tirar a foto para mandar. Coloca. Não use vírgula entre agente e ação. Agente e ação. Pronto. E aí embaixo, só tem isso, né? É só mostrando. Ó, o governo deve investir em um projeto. Qual é a que está certa, gente? O governo deve investir em um projeto. A que está certa é a de cima ou a de baixo? Muito bem, a de baixo. Quem é que deve investir em um projeto? O governo. O governo é o agente. Deve investir é a ação. E o aluno jogou uma vírgula aí, ela não existe. Não posso separar o agente da ação por vírgula. Então, o correto é a de baixo. O governo deve investir em um projeto. Então, vocês têm que fazer assim na redação, tá bom? Cabe à mídia divulgar
propagandas televisivas, aí vocês não vão colocar, cabe à mídia, vírgula, divulgar campanhas. Não é porque eu não posso colocar vírgula entre o agente e a ação. Só da conclusão. Pode encerrar a gravação.